Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é o Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. Hoje eu quero estar passando um vídeo de uma novidade que eu tive. Após eu ler a Bíblia, eu estar lendo a Bíblia, pois eu estou lendo ela inteira mais uma vez, todo ano eu faço isso. Eu terminando de ler um dos livros da Bíblia que eu gosto muito de ler, que é o livro de Provérbios, eu descobri que existe uma forma mais hábil, mais fácil de ler o livro de Provérbios. E eu quero mostrar para vocês essa forma hábil e fácil de ler o livro de Provérbios. Que, claro, vai edificar você, vai te ajudar a aprender mais com a Bíblia e também vai melhorar a sua vida cristã. Então, vem aqui comigo. O livro de Provérbios, ele foi escrito entre 960 a 686 aproximadamente. E você vai notar que no contexto do Provérbios, já era comum naquele período as culturas terem os seus provérbios, os sábios falarem provérbios. Porque o provérbio, conforme cada cultura, era uma forma das pessoas ensinarem os outros sobre a sua sabedoria. Já em Israel, quando foi introduzido os provérbios, Deus inspirou os homens a trazer uma sabedoria que veio diretamente do alto. Mas o livro de Provérbios ele não foi escrito estritamente por Salomão. Todo mundo pensa que o Provérbios é um livro diretamente de Salomão, mas não. Salomão ele foi o primeiro a iniciar o livro de Provérbios. Então o primeiro autor inicial vem Salomão. Depois disso nós temos duas partes com Provérbio dos sábios, dos homens sábios de Israel, está dividido em duas partes. Aí vem Provérbios de Agur e nós temos também Provérbio dos homens de Ezequias e Provérbio do rei Lemuel. Nos Provérbios de Salomão, você vai notar que do capítulo 1 ao capítulo 9 que Salomão escreveu, se você começar a ler aqueles primeiros capítulos, eu posso dizer para você o seguinte: aqueles capítulos ele está diretamente ligado às pessoas mais jovens, o grupo que está iniciando a sua vida, caminhada cristã, conhecendo Deus, etc. Tem muitas coisas. Aí Salomão ele vai trazer uma linguagem para o público jovem, chamando eles de filhos. Ele vai falar assim, ó: filho meu, ouve meu conselho. Filho meu, segue a sabedoria. Filho meu, não abandones as minhas palavras. Por quê? Porque se você estiver lendo o texto naturalmente, assim como às vezes acontece, você está lendo, você está lá degustando da palavra e tal, você vai achar que Salomão está falando para os seus filhos, sendo que na verdade não. Ele está dirigindo a palavra pro grupo jovem. Então ele quer que o grupo jovem aprenda a ouvir a sua sabedoria e rejeite algumas coisas da sua juventude. Por isso que quando você pega o livro de Eclesiastes lá, você vê lá no finalzinho, lá no capítulo 12, Salomão falando assim: olha jovem, olha, segue o que você quer, faça as suas vontades, os seus deleites, suas iniquidades, mas saiba que no final da sua vida, Deus trará juízo sobre todas as suas ações. Então Salomão ele vai chamar o grupo jovem para seguir a sua sabedoria e não o seu coração. Quando você pega agora do capítulo 10 até o capítulo 22, Salomão ele aumenta o nível de idade. Então ali não tem idade para o seu provérbio. Ele está, na verdade, pegando o grupo mais velho, mais experiente, e está lhe ensinando a ter sabedoria. Mas aí Salomão ele vai usar diversas formas, diversas figuras. Ele vai usar coisas naturais, ele vai usar figuras do tempo, trabalho, etc. A linguagem ali não excede a uma só coisa, são várias coisas, são várias figuras falando da sabedoria e ensinando as pessoas a serem realmente muito sábias. Então Salomão ele usa dois grupos, o grupo jovem e o grupo mais velho. Do capítulo 22 inteiro até o capítulo 24, e seus versículos ali decorrentes, eu vou deixar aqui, vai falar de duas partes dos provérbios dos sábios. Aqui também não tem faixa etária,
A linguagem são diversas linguagens. O que eu aqui recomendo para você que vai ler o livro de Provérbios é o seguinte: é necessário você ter uma Bíblia. Não sei qual vai ser a sua Bíblia, se ela é simples, se ela é de estudo, não importa. Algumas Bíblias, elas têm marcações e referências para cada versículo ou para cada palavra, depende da Bíblia. Essa parte aí, ele vai mandar você ir de um texto para o outro. Porque cada versículo ou cada parte que o próprio provérbio vai estar falando, ele vai usar um contexto. E para cada contexto que ele vai falar, você precisa entender a linguagem que ele está usando. O que ele está falando ali. Dependendo, você vai ter que até pegar algumas traduções, uma tradução linguagem de hoje, linguagem brasileira, não sei qual a linguagem. Se você estiver lendo pelo celular, também é muito bom, porque tem como você baixar a Bíblia, como eu tenho também, particularmente, e eu baixo ela em algumas linguagens. Eu coloco uma linguagem ACF, que é a linguagem primeira, eu coloco a linguagem em português brasileiro. Aí eu leio uma linguagem, eu compreendo a outra. Como também eu estudo diretamente, então eu conheço o contexto. Então quando eu leio o texto eu compreendo. Agora você que está lendo a primeira vez ou não, pode ser que você não compreenda. Então também recomendo você conhecer os usos e costumes do tempo dos provérbios. Porque você vai ver, ó, olha o livro de Jó. Se você for ler o livro de Jó, você vai ver os 3 amigos de Jó conversando com ele. Você vai ver lá os amigos dele falando, cada um falando de uma figura. Eles falam de tantas figuras ali, um conversando com o outro, que você fala, poxa, o que eles estão falando aqui? Mas é claro, aquilo ali são figuras do tempo de Jó. Mesma coisa é os provérbios. Eles usam figuras naturais. Assim como Jesus, quando falava das suas parábolas, ele usava uma figura natural, algo natural. Ele lá fazia uma figura natural e falava de uma parábola, ele trazia um ensino. Assim é o livro de Provérbios. Então essa parte aqui, eu recomendo você ter essas recomendações. Do capítulo 25 de Provérbios até o capítulo 29, nós temos então a parte dos homens sábios de Ezequias. E é claro, como que essa parte ela vem da família real de Israel, os provérbios, então muitas dessas linguagens são linguagens para líderes, para pessoas que são responsáveis por alguma coisa. Então você vai notar que às vezes ele vai falar, o rei faça isso, o rei faça aquilo, aí ele vai dizer, o sábio faz isso, o sábio faz aquilo. Também às vezes ele vai mencionar o pai dando correções para o filho aprendendo com as correções do pai, a mãe dando conselhos. Aqui também tem as suas linguagens, só que essa parte aqui é como se essa parte ela fosse estritamente ligado para as pessoas que vão se tornar líderes ou as pessoas que vão ser líderes. Então é muito bom para quem que está liderando na igreja, não importa que tipo de autoridade foi proposto para você. Então quando você lê esses capítulos, é como se ele te desse um ensino sobre a autoridade da liderança, sobre como agir nessas situações. Mas, claro, tem suas linguagens e existem suas referências. Então cada versículo que você lê, se não tiver a compreensão, faça aquilo que eu falei. Pega a referência, leia o outro e compreenda. Que é isso que todo esse contexto aqui de Provérbios do 25 ao 29 vai trazer. O capítulo 30, que é o provérbio de Agur. Esse capítulo ele é o capítulo, ele e o último também, são muito simples de você compreender. Por quê? Porque Agur, ele logo no início do provérbio, ele vai dizer, ó, eu não sou sábio, eu não sou inteligente, mas aí ele vai trazer uma linguagem simples, uma linguagem tranquila para você entender. Ele vai trazer uns ensinamentos, algumas repreensões também. Só que aquilo que eu falei, você vai pegar a referência e ler outro. E você vai ver que essa parte aqui, não é que essa parte é importante demais, é porque aqui a linguagem é simples. Ele vai trazer uma linguagem muito simples em um capítulo inteiro. Então esse capítulo inteiro você vai ler ele e corre o risco de você ler ele de novo, ler de novo, ler de novo, aprender bastante com os ensinamentos de Agur, porque Agur ele vai trazer uma linguagem muito boa. Além dos outros provérbios, né? Porque os outros provérbios sábios, eles trazem muitas linguagens. Aqui Agur não, Agur traz uma linguagem simples, tranquila e boa para você aprender.
O último capítulo de Provérbios, que é o capítulo 31, então nós temos o provérbio do rei Lemuel. E neste capítulo você vai notar que do versículo 1 ao versículo 9, se você começar a ler o texto, você vai ver que não é na verdade o provérbio do rei Lemuel. O rei Lemuel, ele está falando dos conselhos sábios que sua mãe deu para ele. E dentro desses conselhos sábios que a mãe dele deu para ele, nos primeiros versículos, ela vai estar ensinando ele a se portar como um rei, a seguir, na verdade, uma liderança muito boa, muito saudável. Então, depois disso, do versículo 10 até o versículo de número 31, a linguagem muda. Aí, a mãe de rei Lemuel começa a ensinar o que é uma mulher virtuosa. E ela começa a trazer uma linguagem sobre essa mulher, sobre o seu tipo, a sua forma de se portar e assim por diante. Então, ali, esses versículos aí vão estar falando de uma mulher que, na verdade, teme a Deus. É uma mulher que segue a Deus e as suas virtudes não são virtudes naturais. São virtudes que vêm verdadeiramente do alto, vêm de Deus. E ele vai trazer diversas formas, vai falar que essa mulher é sábia, vai falar que essa mulher é uma mulher trabalhadora, é uma mulher que o seu marido confia nela, vai falar que essa mulher é uma mulher os lábios do marido trazem muitos elogios. Essa mulher é cheia de virtudes, mas ela é uma mulher de Deus, é uma mulher que realmente teme o Senhor. Então esses versículos é um ensinamento diretamente para as mulheres, diretamente para o público feminino. Então, aqui se encerra o livro de Provérbios, trazendo todos esses ensinos. Amados, então é isso. Acabamos mais um vídeo do canal. Eu tenho certeza que vocês devem ter gostado dessa explicação do livro de Provérbios. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos de outros livros da Bíblia, que às vezes são bem difíceis de compreender, trazer um panorama dos vídeos, falam aqui o livro que eu vou fazer um vídeo, uma explicação, deixa aqui nos comentários. Além disso, deixa o like. Vem fazer parte dessa família, se inscreva aqui no canal, se você não é inscrito. E além disso, acompanhe as séries que eu estou colocando aqui no canal para você aprender, tá certo? Então, até a próxima. Fica na paz. Tchau, tchau.